Uma premiação internacional. Luzes, aplausos e câmeras. Uma mulher elegante sobe ao palco de mãos dadas, com 3 meninas idênticas, sorrindo com orgulho. Enquanto ela agradece o prêmio, um homem parado ao fundo mal consegue ficar de pé. É o mesmo homem que 10 anos antes jogou uma mala de dinheiro na cara dela e mandou abortar. As trigêmeas que ele mandou apagar, hoje são minha razão de viver. Como a humilhação se transformou em vitória. Curta e comente. Você acredita que o destino sempre cobra o preço da crueldade? O elevador de vidro subia silenciosamente pelos 40 andares da Monteiro Enterprises, cortando a névoa matinal de São Paulo como uma lâmina dourada. Helena Carvalho apertava contra o peito uma pasta de couro marrom, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto observava a cidade se tornando pequena lá embaixo. O cheiro do perfume francês caro que impregnava o elevador executivo a fazia sentir náuseas. Ou talvez fosse outra coisa. Seus dedos deslizaram pelo envelope lacrado dentro da pasta. O resultado do exame estava ali, selado com a verdade que mudaria tudo. 7 anos trabalhando como designer sênior na empresa. 7 anos construindo uma carreira sólida, respeitada. E agora, isso. As portas se abriram no último andar com um sussurro mecânico. O tapete persa vermelho sangue estendia-se diante dela como um rio até a porta de mogno maciço. Arthur Monteiro, presidente executivo, brilhava em letras douradas. Helena respirou fundo, sentindo o aroma de couro inglês e madeira nobre que sempre dominava aquele corredor. Seus saltos afundavam no tapete a cada passo, como se a própria terra tentasse engoli-la. A secretária, uma mulher de meia-idade com óculos de grife, ergueu os olhos da tela do computador. Senhorita Carvalho, o senhor Monteiro não tem reuniões agendadas esta manhã. É urgente, dona Márcia, por favor. A voz de Helena saiu mais frágil do que pretendia. Márcia hesitou, estudando o rosto pálido da jovem. Ele está em videoconferência com investidores de Londres. Mas vou anunciar. Helena assentiu, caminhando até a janela panorâmica que dominava a recepção. Lá embaixo, o trânsito paulistano fervilhava como formigas microscópicas. Quantas vidas, quantos segredos, quantas verdades guardadas naqueles carros minúsculos. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro frio, deixando uma marca embaçada. Senhorita Carvalho! A voz grave cortou o ar. Arthur Monteiro estava parado na porta de seu escritório, impecável, em seu terno Armani azul marinho. Aos 35 anos, ele era a definição de poder. Ombros largos, mandíbula quadrada, olhos azuis penetrantes que pareciam calcular o valor de tudo ao redor. 3 minutos. Helena seguiu-o para dentro do escritório. O ambiente era intimidador. Estantes de livros encadernados em couro do chão ao teto, uma mesa de jacarandá que parecia ter custado mais que um apartamento, poltronas de couro italiano que sussurravam riqueza a cada movimento. O cheiro de charuto cubano e café colombiano especial pairava no ar-condicionado gelado. Arthur não a convidou para sentar. Permaneceu de pé atrás da mesa, dedos tamborilando impacientes sobre o tampo polido. Espero que seja realmente urgente, Helena. Acabei de perder um negócio de 50 milhões, porque precisei encerrar a videoconferência. Ela abriu a pasta com dedos trêmulos, retirando o envelope. O papel fazia um ruído seco quando rasgou o lacre. Arthur observava cada movimento com aquela expressão glacial que usava em negociações hostis. Eu estou grávida, Arthur. O silêncio que se seguiu era tão denso que Helena podia ouvir o tic-tac do relógio suíço na parede. Arthur não se mexeu, não piscou. Por um momento interminável, apenas a olhou como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Grávida. Ele repetiu a palavra como se fosse venenosa.
E você acha que isso me interessa porque é seu. Helena ergueu o queixo, lutando para manter a dignidade. A criança é sua, Arthur. Ele soltou uma risada seca, desprovida de qualquer humor. Minha? Você tem certeza disso, Helena? Porque, pelo que me lembro, você é uma mulher liberal. O tapa verbal atingiu-a como um soco no estômago. Como você ousa? Você sabe muito bem que estávamos juntos há 6 meses. Estávamos transando há 6 meses. Arthur corrigiu friamente. Isso não significa nada além de conveniência mútua. E certamente não significa que eu tenha qualquer responsabilidade sobre suas complicações. Helena sentiu as pernas bambas. Apoiou-se na cadeira mais próxima, o couro frio contra suas palmas suadas. Arthur, por favor, eu não vim aqui para pedir casamento ou declarações de amor. Apenas precisava que você soubesse. Agora eu sei. Ele caminhou até a janela, mãos nos bolsos, observando a cidade como um imperador contemplando seu reino. E minha resposta é simples. Aborte. A palavra caiu como uma lâmina. Helena sentiu algo gelado percorrer sua espinha. O quê? Arthur virou-se lentamente, aqueles olhos azuis agora duros como diamantes. Você me ouviu perfeitamente. Aborte. Resolva isso e sigamos em frente. Não. A palavra saiu firme, surpreendendo até mesmo a Helena. Não vou fazer isso. Não? Arthur arqueou uma sobrancelha, como se ela tivesse contado uma piada particularmente absurda. Helena, seja razoável. Você é uma mulher inteligente, ambiciosa. Um filho agora destruirá sua carreira, sua vida, e certamente não faz parte dos meus planos. Seus planos? Helena sentiu raiva borbulhando em seu peito. E o que você acha que eu sou? Uma funcionária que você pode demitir quando não serve mais? Arthur suspirou com exagerada paciência, como se explicasse algo óbvio para uma criança. Caminhou até o cofre embutido na parede, digitando uma sequência de números. O mecanismo abriu com um clique metálico. Tudo nesta vida tem um preço, Helena, inclusive inconveniências. Ele retirou uma pasta de couro preta, abrindo-a sobre a mesa. O conteúdo fez Helena perder o fôlego. Maços e maços de notas de R$100, organizados com precisão militar. O cheiro de papel novo e tinta misturava-se com o aroma de couro caro. 20 milhões de reais. Arthur anunciou casualmente, como se falasse sobre o tempo. Suficiente para você desaparecer, resolver seu problema e começar uma nova vida em qualquer lugar do mundo. Helena olhava hipnotizada para todo aquele dinheiro. 20 milhões. Era mais do que ela ganharia em 10 vidas inteiras. Mais do que seus pais haviam visto em toda a existência. Pegue o dinheiro, Helena. Vá a uma clínica particular, discreta. Em uma semana, isso tudo será apenas uma memória ruim. Você está tentando comprar a vida do meu filho. Estou comprando minha paz de espírito. Arthur corrigiu sem hesitação. E oferecendo a você uma saída elegante para uma situação complicada. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Quando os abriu novamente, Arthur estava observando-a com impaciência clínica, como um médico aguardando uma decisão sobre um procedimento. Não. Sua voz saiu rouca, mas firme. Não vou aceitar seu dinheiro e não vou abortar meu filho. A expressão de Arthur endureceu. Ele fechou a pasta com um estalo seco e empurrou-a pela mesa. Os maços de dinheiro espalharam-se pelo tampo polido, alguns caindo no chão de mármore com ruídos abafados. Então pegue e saia da minha empresa. Considerando nossa história, estou sendo generoso. Aceite enquanto ainda posso ser civilizado. Arthur, você não pode estar falando sério. Nunca falo nada que não seja sério. Ele apertou um botão no interfone. Márcia, chame a segurança. Temos uma situação aqui. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela. Você está me demitindo depois de 7 anos de trabalho exemplar.
Estou encerrando um relacionamento profissional que se tornou inadequado. Jule. Arthur ajeitou o nó da gravata, recuperando a compostura. Seus projetos serão redistribuídos. O RH cuidará dos trâmites. 2 seguranças entraram no escritório. Homens grandes, de ternos pretos, com expressões neutras de quem estava acostumado a resolver problemas discretamente. Helena reconheceu-os do lobby, sempre presentes, sempre vigilantes. Escolta a senhorita até a saída. Arthur instruiu sem sequer olhar para ela. Certifiquem-se de que ela leve apenas seus pertences pessoais. Arthur, por favor. Helena estendeu a mão em sua direção, mas ele já havia se virado para a janela novamente. O dinheiro fica aqui caso mude de ideia. Você tem 1 semana para ser sensata. Os seguranças aproximaram-se respeitosamente. O mais alto, um homem de cabelos grisalhos, falou em tom gentil. Senhorita, se puder nos acompanhar... Helena olhou uma última vez para Arthur. Ele permanecia imóvel diante da janela, uma silhueta escura contra a luz dourada da manhã. Mesmo de costas, irradiava poder absoluto, controle total, como se ela fosse apenas mais um problema menor resolvido em sua agenda perfeita. Ela curvou-se lentamente, juntando os maços de dinheiro espalhados pelo chão. Não ia aceitar, mas também não ia deixar aquela humilhação passar despercebida. Colocou tudo de volta na pasta preta, fechando-a com um estalo decidido. Tenha uma boa vida, Arthur, disse baixinho, sabendo que ele podia ouvir cada palavra. Espero que um dia você entenda o que acabou de perder. Ela caminhou até a mesa e deixou a pasta sobre o tampo polido, bem no centro, como uma declaração final. Então, seguiu os seguranças para fora, mantendo a cabeça erguida, mesmo enquanto lágrimas continuavam escorrendo silenciosamente por seu rosto. A porta de mogno fechou-se atrás dela com um som definitivo, selando não apenas o fim de um emprego, mas o fim de uma vida inteira. O flash das câmeras explodia como relâmpagos diante do prédio espelhado da Monteiro Enterprises. Jornalistas se aglomeravam na entrada principal, microfones estendidos como lanças em direção a qualquer executivo que ousasse sair. Helena observava o caos pela televisão do pequeno apartamento que alugara no Brás, uma xícara de chá de camomila esfriando entre suas mãos trêmulas. Escândalo abala império bilionário, anunciava a apresentadora com voz dramática. Vídeo vazado mostra CEO oferecendo 20 milhões para a funcionária abortar. A tela cortou para as imagens granuladas da câmera de segurança. Lá estava ela, 3 semanas atrás, ajoelhada no chão de mármore, enquanto Arthur permanecia impassível atrás da mesa. O áudio estava abafado, mas as legendas traduziam cada palavra venenosa. Aborte, resolva isso e sigamos em frente. Helena desligou a televisão com força, o controle remoto ricocheteando no sofá barato. O silêncio que se seguiu era opressivo, preenchido apenas pelo barulho do trânsito e pelo bater acelerado do próprio coração. Suas mãos deslizaram instintivamente para o ventre ainda plano, onde uma vida minúscula crescia em segredo. O celular vibrou insistentemente sobre a mesa de centro. Números desconhecidos piscavam na tela. Jornalistas, com certeza. Ela havia mudado de apartamento 2 vezes nas últimas semanas, mas eles sempre conseguiam encontrá-la. Helena desligou o aparelho e o jogou dentro da gaveta, junto com os cartões de visita de advogados e agentes que prometiam transformar sua história em ouro. Do outro lado da cidade, Arthur Monteiro observava os mesmos noticiários do seu escritório, agora vigiado por seguranças particulares. O vidro à prova de balas da janela distorcia ligeiramente a vista da cidade, como se o mundo inteiro tivesse perdido o foco. Ao telefone, sua voz mantinha o tom controlado de sempre, mas havia uma tensão nova nos ombros curvados. Não me importa quanto custe, Rodrigo. Quero que esse vídeo saia do ar até o fim do dia.
Ele massageava as têmporas enquanto falava com o chefe de sua equipe jurídica. E descubra quem teve acesso ao sistema de segurança. Arthur, já tentamos de tudo. O vídeo está em todos os lugares. YouTube, TikTok, Instagram. Cada vez que derrubamos um, aparecem 10 novos. A voz cansada do advogado ecoava pelo viva voz. E tem mais. A Comissão de Valores Mobiliários está pedindo uma investigação formal. Arthur desligou sem responder, jogando o telefone sobre a mesa com força suficiente para fazer os cristais de uísque tilintarem. As ações da empresa haviam despencado 30% em 2 semanas. Investidores estrangeiros cancelavam reuniões. Fornecedores questionavam contratos. Seu império, construído com décadas de trabalho impiedoso, desmoronava como castelo de cartas. Enquanto isso, Helena caminhava pelas ruas do centro da cidade, um cachecol cobrindo parte do rosto para evitar reconhecimento. O ar gelado de julho cortava sua pele, mas ela precisava sair, precisava se mover. O apartamento pequeno a sufocava com suas paredes descascadas e o cheiro persistente de mofo. Parou diante de uma clínica médica discreta na Vila Madalena. A placa discreta anunciava Ginecologia e Obstetrícia, doutora Mariana Santos. Helena havia marcado o ultrassom 1 semana antes, quando as náuseas matinais se tornaram insuportáveis e ela precisou ter certeza absoluta. A sala de espera cheirava a desinfetante e ansiedade. Outras mulheres aguardavam em silêncio, algumas com ventres já arredondados, outras nervosas como ela. Helena folheava uma revista sem ler, as palavras dançando diante dos olhos enquanto seus pensamentos voavam. Helena Carvalho! A voz suave da enfermeira a trouxe de volta à realidade. O consultório da doutora Mariana era acolhedor, com tons pastéis e plantas que filtravam a luz da tarde. A médica, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil, ajudou Helena a se acomodar na maca. Primeira gravidez? Perguntou enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Sim. Helena respirou fundo, sentindo o gel frio espalhar-se sobre seu ventre. E provavelmente a única. A doutora pressionou o transdutor contra sua pele, movendo-o lentamente enquanto observava a tela em preto e branco. De repente, seus olhos se arregalaram. Ela inclinou-se mais próxima do monitor, ajustando controles e repetindo o movimento. O que foi? Helena tentou levantar a cabeça para ver a tela. Está tudo bem? A doutora Mariana sorriu de uma forma que fez o coração de Helena acelerar, não de medo, mas de algo que ela não conseguia identificar. Helena, querida, você não está esperando um bebê. O mundo pareceu parar. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? O exame de sangue? O exame estava certo. Você está grávida, sim. A médica virou a tela em sua direção, apontando para 3 pontos brilhantes que pulsavam ritmicamente. Você está esperando trigêmeas. Helena olhou para a tela, tentando processar o que via. 3 pequenos corações batendo em sincronia perfeita. 3 vidas diminutas crescendo dentro dela. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ela percebesse. Trigêmeas! Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. 3 meninas saudáveis, pelo que posso ver. É um pouco cedo para ter certeza absoluta, mas os sinais são todos positivos. Helena começou a rir e chorar ao mesmo tempo, uma mistura de euforia e terror que a fazia soluçar. 3 bebês. 3 filhas. Como ela conseguiria criar 3 crianças sozinha? Onde encontraria força, dinheiro, coragem? Eu sei que é assustador. A doutora Mariana disse gentilmente, oferecendo-lhe um lenço. Gestações múltiplas são sempre desafiadoras, mas você é jovem e saudável. Com o acompanhamento certo, ele não vai querer saber. Helena falou mais para si mesma que para a médica. Nenhum bebê ele quis. Imagina 3. O pai não está apoiando? Helena riu amargamente, lembrando da pasta cheia de dinheiro, das palavras frias da humilhação pública.
O pai ofereceu 20 milhões para eu abortar. Acho que 3 vai deixar ele ainda mais furioso. A doutora Mariana ficou em silêncio por um momento, limpando cuidadosamente o gel do ventre de Helena. Querida, posso falar como médica e como mulher? Helena assentiu, ainda enxugando as lágrimas. Eu já acompanhei centenas de gestações. Vi mulheres com todos os recursos do mundo criarem filhos infelizes. E vi mães solo transformarem desafios impossíveis em famílias lindas. Ela se sentou na cadeira ao lado da maca. O amor não se multiplica quando se divide. Ele se multiplica quando se compartilha. Naquela tarde, Helena saiu da clínica com uma sensação estranha no peito. Era como se o mundo tivesse mudado de cor, como se o ar tivesse um sabor diferente. Ela parou em uma lanchonete próxima e pediu um sanduíche de queijo quente e um suco de laranja. A primeira refeição que conseguia manter no estômago há semanas. Enquanto comia lentamente, observando o movimento da rua através da vitrine embaçada, Helena sentiu algo se solidificar dentro dela. Uma determinação que nascia não do desespero, mas da esperança. 3 filhas, 3 chances de acertar, 3 razões para reconstruir uma vida inteira. Retirou o celular da bolsa e ligou para a única pessoa em quem ainda podia confiar. Sua antiga colega de faculdade, Beatriz, que havia se mudado para Campos do Jordão 2 anos antes. Bia, sou eu, Helena. Eu sei que é estranho ligar assim do nada, mas eu preciso de ajuda. A conversa durou quase 1 hora. Beatriz ouviu tudo sem julgamentos. O relacionamento com Arthur, a humilhação, o escândalo e agora as trigêmeas. Quando Helena terminou de contar, havia um silêncio pensativo do outro lado da linha. Vem para cá, Beatriz disse finalmente. Tenho uma casa grande demais para uma pessoa só e um ateliê de cerâmica que está precisando de uma sócia. E Campos do Jordão é perfeito para criar crianças. Naquela noite, Helena empacotou seus poucos pertences em 2 malas. Não havia muito. Roupas simples, alguns livros e uma pasta com seus melhores projetos de design. Tudo que restava de 7 anos de carreira na Monteiro Enterprises cabia em 2 bagagens de mão. Antes de fechar a última mala, ela se sentou na cama e abriu o notebook. O cursor piscava na tela em branco do processador de texto. Helena respirou fundo e começou a digitar. Carta aberta ao Brasil. Minha verdade sobre os 20 milhões. Meu nome é Helena Carvalho. Vocês me conhecem como a mulher do vídeo que está circulando pela internet. A mulher que foi humilhada, que recusou 20 milhões, que foi tratada como um problema a ser resolvido. Mas hoje venho contar o resto da história. A parte que as câmeras não capturaram. Descobri hoje que não estou esperando um bebê. Estou esperando 3. 3 meninas que crescem dentro de mim enquanto escrevo estas palavras. 3 filhas que nunca conhecerão a frieza que tentou apagá-las antes mesmo de nascerem. Arthur Monteiro me ofereceu uma fortuna para abortar. Eu recusei, não porque sou teimosa ou porque quero destruir a vida de alguém. Recusei porque algumas coisas não têm preço. E a vida das minhas filhas é uma delas. Vou embora de São Paulo amanhã. Vou reconstruir minha vida longe dos holofotes, longe do escândalo, longe da crueldade disfarçada de negócio. Vou criar minhas filhas em um lugar onde elas aprendam que o valor de uma pessoa não se mede em cifras. A vocês que me apoiaram, que se indignaram com a injustiça, que acreditaram na minha versão, obrigada. A vocês que pensam que eu deveria ter aceitado o dinheiro, respeito sua opinião, mas não mudo a minha decisão. E a Arthur Monteiro, se está lendo, um dia suas filhas perguntarão por que você não quis conhecê-las. Espero que tenha uma resposta melhor que 20 milhões de reais. Com carinho e esperança, Helena Carvalho. Ela publicou a carta em seu blog pessoal às 2 da madrugada. Em 6 horas, tinha 100 mil compartilhamentos. Em 12 horas, 500 mil.
Em 24 horas, a carta estava sendo lida em programas de televisão, citada em jornais, traduzida para outros idiomas. O Brasil inteiro chorava e torcia por uma mulher grávida de trigêmeas que escolheu o amor ao invés do dinheiro. E em algum lugar da cidade, Arthur Monteiro lia e relia aquelas palavras, sentindo pela primeira vez em décadas algo que havia esquecido como se sentia: remorso. O som do trem cortando a madrugada embalava Helena, enquanto ela observava a paisagem mudar pela janela. São Paulo ficava para trás, como um pesadelo distante. Suas luzes se dissolvendo na escuridão até restarem apenas campos e montanhas recortados contra o céu estrelado. Suas mãos descansavam sobre o ventre que começava a se arredondar, protegendo as 3 vidas que cresciam em segredo. Campos do Jordão a recebeu com o cheiro de pinheiros e o ar gelado da serra. Beatriz a esperava na pequena estação, envolvida em um casaco de lã vermelha, o sorriso caloroso cortando o frio da manhã. O abraço entre as duas durou longos segundos, carregado de toda a gratidão que palavras não conseguiam expressar. "Bem-vinda ao seu novo lar", Beatriz sussurrou, enquanto carregavam as malas pelo calçamento de pedras. A casa era um chalé de madeira aninhado entre araucárias centenárias, com janelas de vidro colorido que filtravam a luz matinal em tons de âmbar e esmeralda. O jardim selvagem transbordava de hortênsias azuis e rosas brancas, enquanto um riacho murmurava melodias antigas ao fundo da propriedade. "É perfeito", Helena murmurou, respirando o ar puro que fazia seus pulmões formigarem de alívio. Os primeiros meses foram duros como pedra bruta, esperando o talhe do artesão. As manhãs começavam com náuseas violentas que a deixavam prostrada até o meio-dia. Beatriz preparava chás de gengibre e torradas secas, segurando seu cabelo enquanto ela vomitava, sussurrando palavras de encorajamento como mantras sagrados. "3 bebês fazem 3 vezes mais bagunça", ria Beatriz, limpando o rosto pálido da amiga com uma toalha úmida. "Mas também trazem 3 vezes mais amor." Helena trabalhava no ateliê de cerâmica durante as tardes, quando o enjoo aliviava e suas mãos recuperavam a firmeza. O torno girava hipnoticamente enquanto ela moldava vasos e tigelas, deixando que a argila absorvesse suas ansiedades. O cheiro de terra molhada e a textura sedosa entre os dedos acalmavam algo profundo em sua alma ferida. Uma tarde de setembro, enquanto pintava flores delicadas em uma travessa de porcelana, Helena sentiu a primeira mexida. Um flutter suave, como borboletas acordando. Ela parou de pintar, o pincel suspenso no ar, esperando. Lá estava novamente, um movimento tímido que a fez sorrir até as lágrimas. "Elas estão acordando", sussurrou para Beatriz, que trabalhava no forno próximo. Naquela noite, ela se deitou na cama, acariciando o ventre redondo, conversando baixinho com as filhas, que se mexiam em resposta à sua voz. Luna, Clara e Elisa, repetia os nomes escolhidos como uma oração. "Mamãe está aqui. Mamãe sempre estará aqui." O parto chegou numa madrugada gelada de dezembro, quando o mundo estava coberto de geada e as estrelas brilhavam como diamantes no céu limpo. Helena acordou com uma dor profunda que cortava suas costas como relâmpago. Beatriz a levou para o hospital da cidade, segurando sua mão enquanto ela respirava através das contrações. "Está quase na hora", Dr. Fernando anunciou após examiná-la. Trigêmeas costumam ter pressa para conhecer o mundo. O trabalho de parto durou 18 horas de intensidade crescente. Helena agarrava as barras da cama, suor escorrendo por seu rosto, enquanto empurrava com força sobre-humana. Cada contração a conectava mais profundamente com as filhas que lutavam para nascer. Luna veio primeiro, pequena e roxa, chorando com pulmões poderosos que encheram a sala de vida.
Clara a seguiu 5 minutos depois, quieta e observadora, olhos escuros, já curiosos sobre o mundo. Elisa foi a última, teimosa até o fim, mas quando finalmente chegou, seu grito ecoou pelas paredes como música celestial. 3 meninas perfeitas. Dr. Fernando sorriu, colocando os bebês nos braços trêmulos de Helena. Todas saudáveis, todas lindas. Helena olhava para as filhas como se fosse a primeira vez que via milagres. Eram tão pequenas, tão frágeis, mas quando Luna agarrou seu dedo com força surpreendente, ela sentiu uma coragem nova brotando em seu peito como primavera depois do inverno mais cruel. Os primeiros meses de maternidade tripla foram um turbilhão de noites sem dormir, fraldas infinitas e uma exaustão que penetrava até os ossos. Beatriz virou uma segunda mãe, ajudando com mamadeiras, trocas e banhos, enquanto Helena aprendia a dividir-se em 3 sem perder a sanidade. Mas havia momentos de graça pura, como quando as 3 dormiam aninhadas em seu peito, respirações sincronizadas em harmonia perfeita. Ou quando Luna sorriu pela primeira vez, seguida imediatamente por Clara e Elisa, como se tivessem combinado o momento mágico. Helena fotografava tudo compulsivamente. Primeiros sorrisos, primeiros sons, primeiros movimentos. Uma noite, enquanto editava as fotos no computador, uma ideia começou a germinar. Que tal documentar essa jornada? Compartilhar a beleza caótica de criar trigêmeas sozinha? Ela criou um canal no Instagram chamado 3 Corações, uma Mãe. A primeira foto mostrava as 3 meninas dormindo em uma cesta de vime, envolvidas em mantas de crochê feitas por Beatriz. A legenda era simples. Há 8 meses, um homem me ofereceu 20 milhões para abortar. Hoje, olho para estas 3 e sei que não existe dinheiro no mundo que pague 1 segundo ao lado delas. Luna, Clara e Elisa, vocês são minha riqueza verdadeira. A foto viralizou em questão de horas. Milhares de mulheres compartilhavam suas próprias histórias de maternidade solo, de escolhas difíceis, de amor que supera adversidades. O número de seguidores crescia exponencialmente. 10 mil, 50 mil, 100 mil. Marcas de produtos infantis começaram a oferecer parcerias. Helena aceitou apenas aquelas alinhadas com seus valores: fraldas ecológicas, roupas orgânicas, brinquedos educativos de madeira. O dinheiro que entrava permitia melhorias na casa, um berçário próprio para as meninas, equipamentos melhores para documentar a jornada. Mas foi um vídeo específico que mudou tudo. Helena tinha deixado a câmera ligada, enquanto brincava com as trigêmeas no jardim. Luna tentava engatinhar em direção a uma borboleta. Clara babava alegremente em um mordedor colorido. E Elisa observava tudo com seus olhos imensos e sábios. Vocês sabem, Helena falava para a câmera enquanto ajudava Luna a se equilibrar. Tem gente que acha que recusei aquele dinheiro por orgulho ou birra. Mas a verdade é que algumas coisas não têm preço. Como esse momento. Como escutar Luna tentando dizer mamá. Como ver Clara descobrir que pode fazer barulho batendo no chão. Como Elisa me olhando como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. Ela parou, lágrimas brilhando nos olhos. Ele me mandou abortar porque disse que um filho destruiria minha vida. Mas olhem para mim. Estou aqui. Sou mãe de 3 meninas incríveis, construindo um negócio que amo, vivendo em um lugar que me faz feliz. Minha vida não foi destruída. Ela foi multiplicada por 3. O vídeo teve 5 milhões de visualizações na primeira semana. Programas de televisão pediam entrevistas. Revistas queriam matérias exclusivas. O nome Helena Carvalho voltou às manchetes, mas desta vez associado a força, determinação e amor maternal. Uma empresa multinacional de produtos sustentáveis a procurou para uma colaboração especial.
Eles queriam que ela criasse uma linha de produtos para mães, desde pomadas naturais para assaduras até mobília ecológica para bebês. Helena aceitou, mas com uma condição. Parte dos lucros seria destinada a um fundo para mães solo. Se minha história serve para alguma coisa, ela disse durante a reunião virtual com os executivos, que seja para ajudar outras mulheres que precisam escolher entre o dinheiro e o amor. Em São Paulo, Arthur Monteiro assistia a esses vídeos em seu apartamento vazio. A empresa havia falido 6 meses após o escândalo, os investidores fugindo como ratos de navio naufragando. Ele vivia agora de uma pensão mínima, vendendo bens pessoais para pagar as contas básicas. Quando Helena aparecia na tela com as 3 meninas nos braços, Arthur sentia algo estranho no peito. Um vazio que o dinheiro nunca havia preenchido e que agora parecia um abismo intransponível. Ele pausava o vídeo nos momentos em que as câmeras focalizavam os rostos das trigêmeas, procurando traços seus naqueles olhos inocentes. Elas tinham seus olhos azuis, o queixo determinado que ele reconhecia no espelho. As mãos longas que manipulavam planilhas e fechavam negócios, agora reduzidas a pequenos dedos, que agarravam brinquedos coloridos. Suas filhas. Ele tinha 3 filhas no mundo, e elas nem sabiam de sua existência. Naquela noite, Arthur pegou uma folha de papel e começou a escrever uma carta que jamais teria coragem de enviar. A tela escura do notebook refletia o rosto cansado de Arthur Monteiro, enquanto ele observava a chuva de setembro tamborilando contra a janela do pequeno apartamento no Bela Vista. 10 anos haviam se passado como uma sentença cumprida dia após dia, cada amanhecer trazendo uma nova humilhação disfarçada de normalidade. O apartamento de 2 quartos era um universo distante do penthouse, que um dia chamara de lar. Móveis comprados em liquidação, eletrodomésticos básicos que funcionavam apenas quando queriam, e paredes finas que deixavam passar todos os sons da vida alheia. Seus vizinhos eram aposentados, estudantes e famílias de classe média que viviam suas rotinas simples, sem suspeitar que dividiam o prédio com alguém que já movimentara bilhões. Arthur pressionou o botão de ligar do notebook usado que comprara em um sebó da rua Santa Ifigênia. A máquina demorou longos segundos para despertar, o ventilador interno chiando como um animal ferido. Quando a tela finalmente acendeu, ele digitou na barra de endereços o mesmo URL que visitava religiosamente todas as noites há 5 anos. O canal do YouTube 3 Corações, Uma Família. Helena apareceu na thumbnail do último vídeo, radiante em um vestido amarelo claro, cercada por 3 meninas de cabelos cacheados que sorriam para a câmera como pequenos sóis. O título anunciava: aos 10 anos, Luna, Clara e Elisa recebem prêmio de jovens empreendedoras. O número de visualizações já ultrapassava 2 milhões em apenas uma semana. Arthur clicou no play com dedos que tremiam imperceptivelmente. O vídeo começava em um auditório elegante, decorado com flores brancas e douradas. Helena caminhava pelo palco, com a confiança de quem havia aprendido a transformar dor em poder, usando um blazer azul marinho que realçava seus olhos determinados. Boa noite, pessoal! Sua voz ecoava pelo microfone profissional. Hoje é um dia muito especial. Minhas 3 estrelas completaram 10 anos e acabaram de receber um reconhecimento que ainda me deixa sem palavras. A câmera cortou para as trigêmeas sentadas na primeira fila. Luna, a mais extrovertida, acenou animadamente para o público. Clara, sempre pensativa, folheava um caderno de desenhos no colo. Elisa, a observadora, estudava cada detalhe do ambiente com curiosidade científica. Todas usavam vestidos idênticos em tons pastel, cabelos arrumados em tranças delicadas. Arthur pausou o vídeo, ampliando a imagem. 10 anos. Suas filhas tinham 10 anos e ele não estivera presente em nenhum aniversário.
Nenhuma primeira palavra, nenhum primeiro dia de aula. Elas haviam crescido como flores silvestres em um jardim que ele escolhera abandonar. Retomou a reprodução. Helena explicava que as meninas haviam criado um projeto de sustentabilidade na escola. Um sistema de compostagem que reduziu o lixo orgânico em 80%. A iniciativa chamou a atenção do Ministério do Meio Ambiente, que as premiou como jovens embaixadoras da sustentabilidade. Elas herdaram de mim a teimosia, Helena ria, mas desenvolveram uma inteligência e uma consciência social que me surpreendem todos os dias. Luna quer ser veterinária para cuidar de animais abandonados. Clara sonha em ser arquiteta para construir casas ecológicas. E Elisa quer ser cientista para descobrir novas formas de energia limpa. Arthur sentiu algo áspero subir pela garganta. Eram suas filhas falando de salvar o mundo enquanto ele mal conseguia salvar a si mesmo. Durante anos, havia se convencido de que fizera a escolha certa, que criança nenhuma merecia um pai como ele. Mas agora, vendo-as crescidas, inteligentes, cheias de sonhos e propósito, a justificativa soava oca como casca de ovo quebrada. O vídeo cortou para uma entrevista individual com cada trigêmea. Luna, saltitante e sorridente, falava sobre seu amor pelos animais enquanto acariciava um gatinho laranja que haviam resgatado. Clara mostrava seus desenhos de casas futuristas que captavam energia solar e reutilizavam água da chuva. Elisa explicava com seriedade de adulta seu projeto de turbinas eólicas em miniatura. E o papai de vocês? A perguntadora off-câmera fez a questão que Arthur temia e ansiava ao mesmo tempo. As três se entreolharam com uma cumplicidade que somente irmãs possuem. Foi Clara quem respondeu, sua voz suave mas firme. A mamãe nos contou a verdade desde pequenas. Nosso pai biológico não quis fazer parte da nossa família, mas isso não nos fez falta porque temos algo muito melhor. O que é melhor que um pai? A repórter insistiu. Uma mãe que vale por 2, Elisa completou com a sabedoria precoce que sempre a caracterizara. E uma família escolhida que nos ama de verdade. Arthur parou o vídeo novamente. As palavras das filhas ecoando no silêncio do apartamento como acusações gentis. Uma mãe que vale por 2. Helena havia sido pai e mãe, provedora e cuidadora, força e ternura. Tudo o que ele deveria ter sido e escolhera não ser. Levantou-se cambaleante, dirigindo-se à pequena cozinha para preparar o jantar de sempre. Miojo com ovo e uma xícara de café solúvel. A geladeira quase vazia refletia sua vida atual, funcional, mas desprovida de qualquer prazer ou abundância. Enquanto a água fervia no fogão de 2 bocas, Arthur olhou pela janela da cozinha para o pátio interno do prédio. Uma família morava no apartamento em frente. Pai, mãe e 2 filhos pequenos que brincavam no quintal aos domingos. Arthur os observava discretamente, estudando como o homem erguia o filho no ar, como consolava a filha quando ela se machucava, como toda a família se reunia para o jantar com risos e conversas animadas. Era assim que suas trigêmeas viviam, com Helena criando um lar cheio de amor enquanto ele definhava na solidão que escolhera. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. O nome Dr. Henrique, cardiologista, piscava na tela. Arthur atendeu com relutância, já sabendo o que ouviria. Arthur, recebemos os resultados dos seus exames. Precisamos conversar pessoalmente, mas posso adiantar que sua pressão arterial está perigosamente alta. Se você não diminuir o estresse e mudar drasticamente seu estilo de vida... Arthur desligou sem ouvir o resto. Estresse. Como se fosse possível diminuir o estresse de uma vida construída sobre arrependimentos. Aos 45 anos, sua saúde desmoronava junto com tudo o mais que restara de sua existência anterior. Voltou ao notebook, onde o vídeo de Helena ainda estava pausado.
Clicou em outros vídeos do canal, perdendo-se em 10 anos de memórias que não eram suas. Primeiros passos das trigêmeas no jardim florido de Campos do Jordão. Primeira vez na praia, construindo castelos de areia gigantescos. Apresentações escolares onde elas recitavam poemas sobre natureza e família. Em cada vídeo, Helena parecia mais confiante, mais realizada. Havia linhas suaves ao redor de seus olhos, não de tristeza, mas de sorrisos frequentes. Usava roupas elegantes, mas confortáveis, joias discretas, maquiagem natural que realçava uma beleza madura. Seus cabelos, agora mais curtos e modernos, emolduravam um rosto que irradiava paz interior. Ela havia se tornado tudo o que ele um dia pensara impossível, uma mulher de sucesso que equilibrava perfeitamente carreira e maternidade. Sua empresa de produtos sustentáveis faturava milhões. Suas filhas eram referência em educação ambiental e ela própria se tornara palestrante internacional sobre empreendedorismo feminino e maternidade solo. Arthur abriu uma nova aba no navegador e pesquisou Helena Carvalho Sustentabilidade 2024. Os resultados o deixaram atônito. Forbes Brasil a listava entre as mulheres mais influentes do país. Revista Veja fez uma matéria de capa. A Mãe que Virou Império. Um documentário sobre sua trajetória estava em produção para a Netflix. Cada conquista de Helena era como uma estocada em seu peito. Não por inveja, mas por reconhecimento tardio de sua própria estupidez. Ele havia desprezado uma mulher extraordinária e perdido 3 filhas excepcionais por puro orgulho e frieza calculista. No final da noite, encontrou o vídeo mais assistido do canal. Carta para o homem que me fez mais forte. Helena aparecia sozinha, sem maquiagem, cabelos soltos, sentada na varanda da casa em Campos do Jordão. Era gravação noturna, apenas a luz suave de uma vela iluminando seu rosto sereno. Hoje faz exatamente 10 anos que você me ofereceu 20 milhões para abortar minhas filhas. Ela começava olhando diretamente para a câmera. Durante muito tempo, senti raiva, mágoa, humilhação. Mas hoje, observando Luna, Clara e Elisa se tornarem mulheres extraordinárias, só consigo sentir gratidão. Arthur inclinou-se para a frente, cada palavra atingindo-o como bala certeira. Você me forçou a descobrir uma força que eu nem sabia que possuía. Me ensinou que eu não precisava de ninguém para ser completa. Me mostrou que o amor verdadeiro não tem preço, não se compra, não se negocia. Helena sorriu suavemente. Minhas filhas perguntam sobre você às vezes. Eu digo que você foi um professor involuntário que nos ensinou lições preciosas sobre o que não queremos ser. Arthur parou de respirar. Se você está assistindo isso e algo me diz que está, quero que saiba. Eu perdoei você há muito tempo. Não por bondade, mas por liberdade. Carregar rancor seria dar a você um poder que você não merece ter sobre nossas vidas. Helena se levantou, caminhando até a grade da varanda. A câmera a seguiu, mostrando a vista das montanhas iluminadas pela lua cheia. Obrigada por me ensinar que 20 milhões não compram uma mãe. Que poder sem amor é apenas solidão disfarçada. Que algumas escolhas definem quem somos para sempre. Ela voltou-se para a câmera uma última vez. Você perdeu 3 filhas incríveis. Eu ganhei um propósito de vida. Acho que sabemos quem fez o melhor negócio. O vídeo terminava com ela apagando a vela, deixando apenas escuridão. Arthur fechou o notebook e se dirigiu ao banheiro, onde seu reflexo no espelho revelava um homem irreconhecível. Cabelos grisalhos, rugas profundas, olhos vazios de qualquer brilho. O império que construíra havia desmoronado, mas o vazio que sentia não vinha da perda financeira. Vinha da certeza terrível de que havia desperdiçado a única coisa que realmente importava. A chance de ser pai de 3 meninas extraordinárias que cresceram sem ele e se tornaram melhores por isso.
Naquela madrugada, Arthur escreveu uma carta que jamais enviaria, endereçada a Luna, Clara e Elisa. Eram apenas desculpas tardias e reconhecimentos vazios, mas precisava colocá-las no papel para conseguir respirar. Minhas filhas que nunca conheci, vocês se tornaram tudo o que eu nunca tive coragem de ser. O Teatro Municipal de São Paulo brilhava como uma joia imperial na noite úmida de março. Tapetes vermelhos se estendiam pela escadaria de mármore, enquanto flashes de câmeras explodiam como fogos de artifício contra a fachada iluminada. Era a noite da cerimônia Mulheres que Transformam o Brasil, e Helena Carvalho estava entre as 5 homenageadas principais. Arthur observava tudo de longe, encostado em um poste de luz na Praça Ramos de Azevedo. Havia tomado 3 ônibus para chegar ali, usando o último dinheiro que tinha no bolso. Seu terno preto estava amarrotado e cheirava a naftalina, mas era o único que restara do guarda-roupa que um dia enchera closets inteiros. Através das janelas de vidro do teatro, ele conseguia ver os convidados circulando no foyer. Empresários, políticos, celebridades, jornalistas, todo o establishment brasileiro reunido para celebrar o sucesso de mulheres extraordinárias. E no centro de tudo, Helena. Ela desceu de uma limusine preta, usando um vestido longo azul noite que fluía como água ao redor de seu corpo elegante. Os cabelos estavam presos em um coque sofisticado, deixando à mostra o colo ornamentado por um colar de diamantes discreto. Aos 35 anos, Helena irradiava a confiança serena de quem havia transformado dor em poder. Mas não era ela que fazia o coração de Arthur acelerar até quase explodir. Eram as 3 jovens que a acompanhavam. Luna, agora com 10 anos, usava um vestido verde esmeralda, que realçava seus cabelos castanhos cacheados. Tinha os olhos azuis de Arthur, mas o sorriso luminoso era inteiramente de Helena. Cumprimentava os fotógrafos com a naturalidade de quem nascera para os holofotes. Clara vestia um azul claro que combinava com sua personalidade suave. Era mais tímida que a irmã, preferindo observar a movimentação com curiosidade intelectual. Carregava uma pequena bolsa onde Arthur podia ver a ponta de um caderno de desenhos. Mesmo em eventos formais, ela não abandonava sua arte. Elisa, a mais séria das 3, escolhera um vestido roxo que a fazia parecer uma miniatura de executiva. Seus olhos, também azuis como os do pai que não conhecia, estudavam cada detalhe do ambiente com a intensidade de uma cientista coletando dados. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Suas filhas eram lindas, inteligentes, educadas. Possuíam a elegância natural de Helena, combinada com algo que ele reconhecia em si mesmo. Uma intensidade no olhar, uma presença que comandava a atenção sem esforço. Com licença, senhor. Um segurança se aproximou, observando suas roupas desgastadas com desconfiança. O senhor tem convite para o evento? Arthur olhou para o homem, depois para o teatro, depois novamente para suas filhas que posavam para fotos na entrada. Não, murmurou. Só estava observando. Então, preciso pedir que se afaste. É um evento privado. Arthur assentiu, caminhando lentamente na direção oposta, mas não conseguiu ir embora completamente. Encontrou um café 24 horas na rua Barão de Itapetininga e se sentou junto à janela, de onde ainda podia ver a movimentação do teatro. 2 horas depois, o evento começou. Arthur pediu um café que não tinha dinheiro para pagar e ficou observando as luzes que se acendiam e apagavam no interior do prédio, imaginando Helena no palco, recebendo a homenagem que merecia. Quando a cerimônia terminou, por volta da meia-noite, ele voltou à posição original,
Os convidados começaram a sair em grupos animados, discutindo os discursos e tirando selfies nas escadarias. Helena apareceu entre os últimos, as trigêmeas já sonolentas segurando suas mãos. Foi quando aconteceu. Elisa, que vinha distraída observando as estrelas entre os prédios, tropeçou no próprio vestido e caiu de joelhos na calçada. Seu choro fino cortou o ar noturno, fazendo Helena se ajoelhar imediatamente ao seu lado. Arthur se moveu sem pensar. Em 3 passos largos estava ao lado delas, ajoelhando-se junto à menina ferida. Está machucada. Sua voz saiu rouca da garganta ressecada. Elisa olhou para ele através das lágrimas e Arthur sentiu o mundo parar. Eram seus próprios olhos o fitando. A mesma cor azul acinzentada, a mesma intensidade analítica, mesmo através da dor infantil. Ela ralou o joelho. Helena disse sem olhar para ele, concentrada em examinar o ferimento. Não é grave, mas está sangrando. Arthur tirou o lenço do bolso, um dos poucos objetos de qualidade que ainda possuía, e o ofereceu. Para limpar o sangue. Helena ergueu os olhos e o reconheceu instantaneamente. Por um momento que pareceu eterno, eles se fitaram em silêncio absoluto. 10 anos de história não dita pairava entre eles como fantasma insistente. Arthur. Ela pronunciou seu nome sem surpresa, como se sempre soubesse que esse encontro aconteceria. Helena. Ele engoliu em seco. Suas filhas. Elas são... lindas, inteligentes, tudo o que você não quis conhecer? A voz dela não tinha raiva, apenas uma frieza factual que era 1000 vezes pior que qualquer grito. Luna e Clara se aproximaram, curiosas sobre o homem que aparecera do nada para ajudar a irmã. Arthur as estudou com fome de 10 anos, memorizando cada detalhe. A covinha no queixo de Luna, idêntica à sua. As mãos longas e delicadas de Clara, que um dia haviam assinado contratos milionários, os cílios escuros de Elisa, herança da linhagem paterna. «Mamãe, quem é ele?» Luna perguntou com a franqueza típica das crianças. Helena hesitou por apenas 1 segundo. «É... alguém que eu conheci há muito tempo». Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Alguém que ela conheceu. Nem pai, nem ex-namorado, nem mesmo inimigo. Apenas alguém. Uma nota de rodapé na história delas. «Obrigada pelo lenço», Helena disse, levantando-se e ajudando Elisa a ficar de pé. «Mas precisamos ir. É tarde e elas têm aula amanhã». «Espera». Arthur se levantou cambaleante. «Por favor, só 5 minutos. Para explicar». «Explicar o quê?» Helena o interrompeu, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que cortava como navalha. «Que nos últimos 10 anos você descobriu que ter filhas não é assim tão terrível. Que agora, vendo-as crescidas e educadas, consegue enxergar algum valor nelas». Arthur olhou para as trigêmeas, que observavam a conversa com interesse crescente. Elisa havia parado de chorar e estudava seu rosto com aquela intensidade científica familiar. «Elas sabem quem eu sou?» Ele perguntou baixinho. «Sabem que o pai biológico delas não quis participar de suas vidas? Sabem que isso foi uma bênção disfarçada?» Helena segurou as mãos das filhas. «Meninas, digam tchau para o senhor. Vamos para casa». «Tchau, senhor», as 3 disseram em coro educado, como haviam sido ensinadas. Arthur sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, enquanto as observava se afastarem. «Helena!» gritou quando ela já estava a vários metros de distância. Ela se virou, a expressão impaciente. «Elas são perfeitas», ele disse, a voz quebrando. «Você fez um trabalho perfeito». Helena o estudou por um longo momento. Quando falou, sua voz tinha um tom final que não admitia réplica. «Eu não fiz por você, Arthur. Fiz apesar de você». A limusine se afastou na noite paulistana, levando sua família, porque era isso que elas eram, uma família completa sem ele.
Arthur ficou parado na calçada vazia, segurando o lenço manchado de sangue da filha que mal conhecia, sentindo o peso esmagador de uma década perdida. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas desertas de São Paulo até o amanhecer, repassando cada segundo do encontro. Os olhos azuis de Elisa o fitando com curiosidade. O sorriso educado de Luna quando disse tchau. A maneira como Clara se escondera atrás da mãe, tímida, mas observadora. Suas filhas eram estranhas completas para ele, e por culpa exclusivamente sua. Quando chegou ao apartamento, Arthur se sentou na cama e escreveu mais uma carta que jamais enviaria. Elisa, espero que seu joelho não doa amanhã. Luna, seu sorriso ilumina o mundo inteiro. Clara, seus olhos são os mais bonitos que já vi. Helena, obrigado por não me odejar. Eu me odeio o suficiente pelos dois. O vídeo amador, filmado por um transeunte na porta do Teatro Municipal, viralizou antes mesmo do sol nascer. 50 segundos granulados que capturavam Arthur ajoelhado ao lado de Elisa machucada, oferecendo seu lenço, seguidos do diálogo cortante com Helena. A qualidade era ruim, mas o áudio era nítido o suficiente para capturar cada palavra venenosa. Exclusivo, ex-bilionário que ofereceu 20 milhões de reais para aborto, encontra as filhas 10 anos depois. Estampava a manchete do portal G1 às 6 da manhã. Em 2 horas, o vídeo tinha 5 milhões de visualizações no TikTok, 10 milhões no Instagram, 15 milhões no Twitter. Arthur acordou com o telefone tocando incessantemente. Números desconhecidos se alternavam na tela, jornalistas famintos por declarações, programas sensacionalistas oferecendo dinheiro por entrevistas exclusivas, até mesmo produtores de reality show querendo transformar sua miséria em entretenimento. Ele desligou o aparelho e correu até a padaria da esquina, onde o dono, seu Antônio, estava colando o jornal do dia no vidro da porta. A foto de Arthur ocupava metade da primeira página. O reencontro que chocou o Brasil. Poxa, Arthur, seu Antônio balançou a cabeça com pena genuína. Não sabia que você era aquele cara dos 20 milhões. Sempre te achei meio esquisito, mas... Arthur comprou um pão francês e voltou correndo para casa, evitando os olhares curiosos dos vizinhos que agora entendiam por que ele vivia como um fantasma há 10 anos. Do outro lado da cidade, em Campos do Jordão, Helena acordava com o mesmo dilúvio de notificações. Mas, diferente de Arthur, ela não fugiu. Vestiu um blazer bege elegante, penteou os cabelos com cuidado e gravou um vídeo para seus canais. Bom dia, pessoal. Sei que muitos estão curiosos sobre o que aconteceu ontem à noite. Sim, Arthur Monteiro é o pai biológico das minhas filhas. Sim, foi nosso primeiro encontro em 10 anos. Não, isso não muda absolutamente nada em nossas vidas. Helena pausou, olhando diretamente para a câmera com aquela serenidade que se tornara sua marca registrada. Algumas pessoas acham que ele merece uma segunda chance. Outras dizem que fui cruel demais. Mas deixem eu explicar uma coisa. Segunda chance pressupõe que houve arrependimento genuíno, mudança real, algo além de lágrimas de autopiedade quando vê o que perdeu. O vídeo alcançou 10 milhões de visualizações em 6 horas. Os comentários se dividiram violentamente entre Tajun Team Helena e Tajun Team Arthur, criando uma guerra digital que dominava todas as redes sociais. Enquanto isso, Arthur vagava pelas ruas de São Paulo como um condenado. Evitava o metrô, onde cartazes publicitários exibiam o rosto de Helena, promovendo produtos sustentáveis. Fugia dos pontos de ônibus, onde telas digitais passavam comerciais das trigêmeas para uma marca de material escolar. A cidade inteira conspirava para lembrá-lo do que havia perdido. Foi numa banca de jornal da Rua Augusta que viu a revista Veja. A capa mostrava uma fotomontagem.
De um lado, Helena radiante com as trigêmeas. Do outro, Arthur cabisbaixo na porta do teatro. O título perguntava: Perdão ou esquecimento? O que Helena deve a Arthur? Arthur comprou a revista com as últimas moedas do bolso. A matéria de 12 páginas era devastadora. Entrevistas com ex-funcionários da Monteiro Enterprises descreviam sua frieza lendária. Psicólogos analisavam sua incapacidade emocional crônica. Especialistas em relacionamentos debatiam se homens como ele podiam realmente mudar. Mas foi o depoimento de Helena que o destruiu completamente. Arthur não é um vilão de filme. É apenas um homem que confundiu poder com valor, dinheiro com amor. Ele me machucou profundamente, mas eu escolhi transformar essa dor em combustível. As pessoas perguntam se eu o perdoei. A verdade é que perdoar pressupõe que você ainda dá importância suficiente à pessoa para carregar rancor. Eu simplesmente segui em frente. Naquela tarde, Arthur se encontrou caminhando sem rumo pelo Ibirapuera. Era onde costumava correr nas manhãs de domingo, quando ainda morava no penthouse e acreditava que músculos definidos e ternos caros faziam dele um homem completo. Parou num banco próximo ao lago, observando pais empurrando filhos pequenos nos balanços do playground. Uma menina de cabelos cacheados gritava: "Mais alto, papai!", enquanto voava no balanço, rindo com alegria pura. Por um momento delirante, Arthur imaginou que era Luna, que ele era o pai empurrando o balanço, que tinha 10 anos de memórias felizes para guardar. "Com licença, senhor." Uma voz infantil o tirou do devaneio. Arthur ergueu os olhos. Um menino de uns 8 anos o observava com curiosidade, segurando uma bola de futebol gasta. "O senhor está chorando. Está tudo bem?" Arthur passou a mão pelo rosto, surpreso ao encontrá-lo molhado. "Estou bem, sim. Obrigado por perguntar." "Meu pai sempre diz que homem pode chorar também. Não tem problema." O garoto se afastou correndo em direção a um homem que o aguardava sorrindo. Arthur os observou jogarem bola por 1 hora, memorizando cada gesto de carinho, cada risada compartilhada, cada momento simples que ele havia escolhido nunca viver. Quando escureceu, ele caminhou até uma floricultura que funcionava 24 horas na Paulista. Com o pouco dinheiro que restava da venda de seu último objeto de valor, um relógio Rolex que comprara para comemorar um negócio há 15 anos, comprou um pequeno buquê de girassóis. Para alguém especial, a florista, uma senhora de cabelos brancos, perguntou enquanto embrulhava as flores. "Para 3 pessoas especiais que nunca vou conhecer de verdade." A mulher o olhou com compaixão maternal. "Nunca é tarde para começar de novo, filho." Arthur sorriu tristemente. "Às vezes é." Na manhã seguinte, ele pegou um ônibus para Campos do Jordão. A viagem de 3 horas pareceu uma eternidade, cada quilômetro o levando mais longe de sua vida vazia e mais perto de um confronto que sabia ser inevitável. A casa de Helena ficava numa rua tranquila, cercada de pinheiros. Arthur reconheceu-a imediatamente pelos vídeos, a varanda de madeira onde ela gravava seus depoimentos mais íntimos, o jardim onde as trigêmeas brincavam nos fins de semana, a janela do 2º andar que ele sabia ser o quarto delas. Ele não teve coragem de tocar a campainha. Em vez disso, deixou o buquê de girassóis encostado no portão de ferro, junto com um cartão onde havia escrito apenas: "Para Luna, Clara e Elisa. De alguém que as admira de longe." Arthur estava caminhando de volta para o ponto de ônibus quando ouviu a voz. "Senhor, senhor dos girassóis!" Ele se virou. Luna corria em sua direção, segurando as flores contra o peito. Atrás dela, Clara e Elisa observavam da varanda com curiosidade. "Obrigada pelas flores," Luna disse, ofegante, mas sorrindo. "São lindas. Girassóis são as flores favoritas da mamãe." Arthur sentiu o coração disparar. "São?" Ela diz que girassóis sempre olham para o sol, mesmo nos dias nublados.
Como a gente deve fazer com a vida? Sua mãe é muito sábia. Luna estudou seu rosto com aquela intensidade infantil que não conhece filtros. O senhor é nosso pai biológico, não é? A pergunta direta o atingiu como um raio. Arthur olhou para a menina. Sua menina. E pela primeira vez em 10 anos, decidiu ser completamente honesto. Sou, mas não sou seu pai. Pai é quem cuida, quem ama, quem está presente. Eu sou apenas o homem que ajudou sua mãe a criar vocês. Luna assentiu com seriedade de adulta. A mamãe disse que você nos ensinou uma lição importante, que algumas pessoas mostram o que não queremos ser. Arthur sorriu através das lágrimas. Sua mãe está certa, como sempre. Quer conhecer minhas irmãs? Por um momento, Arthur imaginou como seria. Entrar naquela casa acolhedora, conversar com suas filhas, talvez até mesmo tentar explicar o inexplicável. Mas sabia que não tinha esse direito. Não, querida, mas obrigado por oferecer. Cuide bem das suas irmãs e da sua mãe, está bem? Luna assentiu e voltou correndo para casa. Arthur a observou até ela desaparecer atrás da porta, então seguiu seu caminho, sabendo que nunca mais voltaria. Algumas flores são plantadas apenas para mostrar onde não devemos pisar. 6 meses haviam se passado desde o encontro na floricultura. O inverno chegara a Campos do Jordão com sua brutalidade costumeira, pintando as janelas de geada e transformando cada respiração em pequenas nuvens de vapor. Helena caminhava pelos corredores do centro de convenções da cidade, verificando os últimos detalhes para a inauguração de seu projeto mais ambicioso, a Fundação Três Corações. Mãe, você está nervosa? Clara perguntou, ajeitando uma das faixas que decoravam o hall principal. Aos 10 anos, ela havia desenvolvido uma sensibilidade artística extraordinária, escolhendo pessoalmente cada elemento visual do evento. Um pouco, Helena admitiu, alisando o vestido terracota que escolhera para a ocasião. Este projeto significa muito para mim, para nós. A Fundação Três Corações nascera de uma necessidade que Helena observava diariamente através de suas redes sociais. Centenas de mulheres escreviam relatos desesperados sobre gestações rejeitadas pelos parceiros, sobre a solidão de criar filhos sem apoio, sobre o medo de não conseguir sozinhas. Helena decidira transformar sua experiência em esperança para outras. Quantas pessoas vão vir? Elisa perguntou, sempre prática, consultando uma prancheta onde anotava detalhes logísticos com seriedade de executiva. 200 confirmadas, Luna respondeu antes de Helena, saltitando entre as cadeiras dispostas em fileiras perfeitas. Tem até gente de outros países. A jornalista da França chegou ontem. O evento começaria às 2 da tarde. Às 11, Helena observava pela janela o movimento crescente no estacionamento. Carros com placas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Vans de emissoras de televisão posicionando equipamentos. Fotógrafos testando lentes sob a luz dourada da manhã serrana. Era então que ela o viu. Arthur Monteiro caminhava lentamente pela calçada do lado oposto da rua, as mãos enfiadas nos bolsos de um casaco escuro que já havia conhecido dias melhores. Ele não tentou entrar ou se aproximar. Apenas ficou ali, observando o movimento como um fantasma, contemplando a vida que escolhera não viver. Mãe! Luna havia seguido seu olhar. É ele? Helena assentiu, sem desviar os olhos da figura solitária. É. Ele parece triste, Clara murmurou, juntando-se às irmãs na janela. Pessoas que fazem escolhas ruins ficam tristes. Elisa disse com a franqueza brutal que sempre a caracterizara. A professora de ciências ensinou que toda ação tem uma reação. Helena observou Arthur por mais alguns minutos. Ele estava visivelmente mais magro, os ombros curvados pela derrota, o rosto marcado por rugas que não eram de idade, mas de arrependimento.
Usava o mesmo terno preto do encontro no teatro, agora mais amarrotado, mais desgastado. Meninas, ela disse finalmente, afastando-se da janela. Vão ajudar a tia Beatriz com as flores na entrada. Eu já venho. As trigêmeas obedeceram sem questionar, mas Helena percebeu os olhares curiosos que trocaram. Elas sabiam que algo estava para acontecer. Helena saiu pela porta lateral do centro de convenções e atravessou a rua silenciosamente. Arthur estava tão absorto observando o movimento que não a percebeu se aproximar. Não vai entrar? Ela perguntou quando estava a poucos metros dele. Arthur se sobressaltou, virando-se com os olhos arregalados. Helena, não vou entrar. Só estava observando de longe, como sempre. Eles ficaram em silêncio por um momento, respirações visíveis no ar gelado. Arthur parecia menor do que ela se lembrava, diminuído não apenas fisicamente, mas em presença, em energia, em tudo que um dia o tornara intimidador. Li sobre a fundação nos jornais. Ele disse finalmente. É um projeto lindo, vai ajudar muitas mulheres. Vai ajudar mulheres que passaram pelo que eu passei. Mulheres que foram tratadas como problemas a serem resolvidos com dinheiro. Arthur encolheu como se tivesse levado um tapa. Helena, Você o quê, Arthur? Ela não estava brava. Sua voz mantinha o tom sereno que se tornara sua marca. Vai dizer que mudou? Que se arrependeu? Que agora entende o que perdeu? Eu entendo, ele sussurrou. Entendo que sou o pior tipo de homem. O tipo que só reconhece o valor das coisas depois de perdê-las. Você não perdeu, Arthur. Você jogou fora, ativamente, com desprezo. Arthur olhou para o prédio onde se preparava a inauguração da fundação. Suas filhas, elas são incríveis. Aquele dia, na floricultura, Luna foi tão gentil comigo. Não merecia. Não merecia. Helena seguiu seu olhar. Mas elas são gentis porque foram criadas com amor, não com amargor. Porque aprendi que ensinar ódio é perpetuar dor. Elas sabem que eu venho aqui às vezes? Que fico observando de longe? Helena se virou para ele, surpresa. Você vem aqui às vezes? Arthur corou como um menino pego fazendo algo errado. Uma vez por mês, talvez, só para ver se estão bem, se são felizes. Nunca me aproximo, nunca incomodo. Só alimenta uma fantasia de que ainda faz parte da vida delas de alguma forma. Não é fantasia, Arthur disse baixinho. É penitência. Helena estudou seu rosto devastado, procurando sinais de manipulação, de autocomiseração calculada. Mas tudo o que via era um homem genuinamente destruído por suas próprias escolhas. Arthur, posso te dizer algo como alguém que te conheceu quando você ainda era humano? Ele assentiu, preparando-se para mais um golpe merecido. Essa culpa que você carrega, essa autopunição constante, não é amor pelas meninas, é narcisismo disfarçado. Você sofre porque perdeu, não porque as machucou. Sofre pela sua perda, não pela ausência delas. Arthur abriu a boca para protestar, mas Helena continuou. Se você realmente as amasse, teria lutado por elas há 10 anos. Teria superado o medo, o orgulho, a frieza. Amor verdadeiro por filhas não nasce quando elas ficam interessantes. Nasce no momento em que você descobre que elas existem. Eu sei, Arthur sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele tentasse escondê-las. Eu sei que sou egoísta até no arrependimento, mas Helena, o que eu faço? Como eu vivo sabendo que tenho 3 filhas perfeitas que são melhores sem mim? Helena o observou chorar por um longo momento. Não sentia raiva, nem pena, nem satisfação. Apenas uma tristeza distante, como quem observa um acidente de carro que poderia ter sido evitado. Você vive, Arthur. Simplesmente vive. Para de se punir porque isso não muda nada do que aconteceu.
Para de nos vigiar de longe, porque isso não te torna pai. E talvez, se conseguir parar de ser o centro da própria tragédia, encontre uma forma de ser útil ao mundo. Como? Existem outros homens por aí fazendo a mesma coisa que você fez, abandonando mulheres grávidas, oferecendo dinheiro para resolver problemas, tratando filhos como inconveniências. Talvez você possa falar com eles, contar sua história, mostrar aonde essa frieza leva. Arthur a encarou como se ela tivesse sugerido que ele voasse. Você acha que eu poderia fazer alguma diferença? Acho que todo erro pode virar lição se a pessoa tiver coragem de ensinar. Naquele momento, Luna apareceu na porta do centro de convenções, procurando pela mãe. Ela acenou alegremente quando a viu, e Arthur acenou de volta timidamente. Ela tem seus olhos, Helena disse suavemente, e Clara tem suas mãos. E Elisa tem sua teimosia disfarçada de lógica. Elas levam seus sobrenomes, Carvalho, como deve ser. Arthur. Helena se virou para encará-lo uma última vez. Pare de vir aqui. Para de nos observar. Não porque somos cruéis, mas porque vocês merecem viver suas vidas sem fantasmas do passado. E se um dia elas quiserem me conhecer? Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno que dirigia a ele em 10 anos. Se um dia elas quiserem te conhecer, elas vão te procurar. E quando isso acontecer, espero que você seja um homem que vale a pena conhecer. Arthur assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Obrigado, Helena, por tudo, principalmente por não ter deixado que eu as impedisse de existir. Helena atravessou a rua sem olhar para trás. Arthur ficou ali por mais alguns minutos, observando-a desaparecer no prédio onde sua antiga vida se transformara em esperança para outras mulheres. Então, pela primeira vez em anos, ele se virou e caminhou na direção oposta, sem olhar para trás. Era hora de parar de ser um fantasma na vida das próprias filhas. O auditório do Palácio das Convenções de Brasília fervilhava de expectativa. 1.200 pessoas ocupavam cada assento disponível para a cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Feminino. Helena Carvalho, aos 40 anos, caminhava pelos bastidores, ajeitando o blazer azul marinho que escolhera para a ocasião mais importante de sua carreira empresarial. Mãe, você está linda, sussurrou Clara, agora com 15 anos, ajeitando delicadamente o colar de pérolas no pescoço da mãe. Havia herdado não apenas o talento artístico de Helena, mas também sua elegância natural. E você está tremendo, observou Elisa com a precisão científica que a definia. Aos 15 anos era a mais analítica das trigêmeas, sempre notando detalhes que outros ignoravam. Luna, a mais extrovertida, dançava nervosamente de um pé para outro. Mãe, tem gente da televisão do mundo inteiro lá fora. A repórter da BBC me perguntou se eu quero ser empresária como você. E o que você respondeu? Helena perguntou, sorrindo apesar dos nervos. Que quero ser veterinária e empresária. Por que ter que escolher só uma coisa? Helena riu, beijando a testa da filha. As três haviam se tornado jovens extraordinárias. Clara desenvolvia projetos arquitetônicos sustentáveis que impressionavam professores universitários. Elisa publicava artigos sobre energia renovável em revistas científicas juvenis. Luna coordenava um projeto de resgate animal que já havia salvado mais de 100 pets abandonados. Senhoras e senhores, a voz do apresentador ecoou pelo sistema de som. Recebam a vencedora do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Feminino na categoria Impacto Social. Helena Carvalho, fundadora da Sustenta Brasil e da Fundação Três Corações. Os aplausos explodiram como uma onda sonora. Helena respirou fundo, beijou rapidamente as três filhas e caminhou em direção ao palco.
As luzes a cegaram momentaneamente, mas quando se ajustaram, ela pode ver a plateia de pé, ovacionando não apenas sua empresa bilionária, mas principalmente o caminho de superação que a trouxera até ali. O troféu de cristal pesava mais do que esperava. Helena o segurou com firmeza, aproximando-se do microfone enquanto os aplausos gradualmente se acalmavam. "Boa noite!" Sua voz ecoou clara e firme pelo auditório. Quando comecei a escrever este discurso, pensei em falar sobre números, sobre os 50 milhões de faturamento anual da Sustenta Brasil, sobre as 1.000 famílias que nossa fundação já ajudou, sobre os produtos sustentáveis que chegaram a 23 países. Ela pausou, procurando as filhas na primeira fila. Elas sorriam orgulhosas, Luna fazendo um discreto sinal de positivo. Mas a verdade é que números não contam a história real. A história real começou 15 anos atrás, quando um homem me ofereceu 20 milhões de reais para abortar minhas filhas. Um murmúrio percorreu o auditório. Mesmo 15 anos depois, a história ainda chocava quem a ouvia pela primeira vez. Eu estava grávida de trigêmeas, sozinha, assustada, sem saber como criaria 3 bebês com o salário de uma designer. O pai ofereceu uma fortuna para que eu resolvesse o problema. Era dinheiro suficiente para uma vida inteira de conforto. Helena ergueu o troféu ligeiramente. Mas hoje, segurando este prêmio, com minhas 3 filhas extraordinárias na plateia, posso dizer com certeza absoluta, eu fiz o melhor negócio da minha vida quando recusei aqueles 20 milhões. Os aplausos explodiram novamente, mais intensos desta vez. Várias mulheres na plateia choravam abertamente. Luna, Clara e Elisa. Helena olhou diretamente para as filhas. Vocês não foram um problema a ser resolvido. Vocês foram a solução que eu não sabia que precisava. Foram vocês que me ensinaram que amor não se divide, se multiplica. Que força não vem de não cair, mas de sempre se levantar. Que família não é definida por quem te rejeita, mas por quem escolhe te amar. A câmera focalizou as trigêmeas, que discretamente enxugavam lágrimas de orgulho. Este prêmio não é meu. É de toda mãe que escolheu o amor ao invés do medo. De toda mulher que transformou o abandono em independência. De toda pessoa que decidiu que sua história não seria definida pela crueldade alheia, mas pela própria coragem. Helena respirou fundo antes de continuar. E também é para aquele homem que me ofereceu os 20 milhões. O silêncio no auditório era absoluto, porque ele me ensinou a lição mais importante da minha vida, que algumas pessoas entram em nossa história não para ficar, mas para mostrar do que somos capazes quando ficamos sozinhas. Que rejeição pode ser redirecionamento. Que não pode ser o começo de um sim ainda mais poderoso. Em seu apartamento modesto em São Paulo, Arthur Monteiro assistia à transmissão ao vivo pelo computador. Havia ligado assim que viu nas redes sociais que Helena seria homenageada. Durante os últimos 5 anos, seguindo o conselho dela, ele se tornara palestrante em grupos de apoio para homens que abandonaram famílias. Sua história era sempre a mesma. Meu nome é Arthur Monteiro. Há 15 anos, ofereci 20 milhões para uma mulher abortar minhas filhas. Hoje, elas são 3 jovens extraordinárias que nem sabem que existo, e isso é inteiramente culpa minha. Ele chorava silenciosamente enquanto ouvia Helena falar. Havia perdido peso nos últimos anos, não por doença, mas por uma vida mais simples. Trabalhava como consultor financeiro para pequenas empresas, ganhando apenas o suficiente para viver dignamente. Todo o dinheiro extra ia para uma conta poupança que havia aberto em nome das trigêmeas, uma herança que talvez um dia pudessem usar, mesmo que nunca soubessem de onde veio. Por último, Helena continuou, quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que assistem hoje e que talvez estejam enfrentando situações difíceis.
Não deixem que a frieza alheia congele o calor do próprio coração. Não permitam que a rejeição de alguém se torne a medida do próprio valor. E, principalmente, nunca subestimem o poder transformador do amor maternal. Ela ergueu o troféu mais alto. Este prêmio vai para a minha mesa de trabalho, onde minhas filhas fazem lição de casa todas as tardes, porque quero que elas vejam diariamente que obstáculos existem para serem superados, que sonhos existem para serem realizados e que mulheres existem para mudarem o mundo. A ovação foi ensurdecedora. As pessoas se levantaram em ondas sucessivas, aplaudindo não apenas Helena, mas a história de resistência e amor que ela representava. Nos bastidores, enquanto recebia cumprimentos de empresários e políticos, Helena foi abordada por uma jovem jornalista. Senhora Carvalho, posso fazer uma pergunta pessoal? A senhora já se arrependeu de ter recusado aqueles 20 milhões? Helena sorriu, olhando para as filhas que conversavam animadamente com outros convidados. Nunca. 20 milhões comprariam muito conforto material, mas não comprariam um único abraço de Luna quando ela tinha pesadelos. Não comprariam os desenhos que Clara fazia para me alegrar nos dias difíceis. Não comprariam as perguntas inteligentes de Elisa que me faziam ver o mundo de forma diferente. E o pai das meninas? A senhora tem notícias dele? Ouvi dizer que ele mudou de vida, que agora ajuda outros homens a não cometerem os mesmos erros. Se isso for verdade, me alegro por ele. Todos merecem uma chance de se tornarem pessoas melhores. As meninas demonstram curiosidade sobre conhecê-lo. Helena olhou novamente para as filhas. Elas sabem que se um dia quiserem procurá-lo, terão meu apoio total. Mas também sabem que família é quem te ama e te apoia, não necessariamente quem compartilha seu DNA. Elas têm uma família linda e completa. Naquela noite, no avião de volta para Campos do Jordão, as 4 mulheres ocupavam a primeira fileira. Helena no corredor, as trigêmeas nas janelas e no meio, todas ainda emocionadas pelo evento. Mãe, Luna disse de repente, você acha que nosso pai biológico assistiu hoje? Provavelmente sim, Helena respondeu com tranquilidade. Por quê? Só estava pensando. Ele deve estar muito arrependido agora. Provavelmente está, Clara concordou. Mas arrependimento não muda o passado. E não constrói relacionamentos. Elisa completou com sua lógica habitual. A ciência ensina que tempo perdido não pode ser recuperado, apenas lições podem ser aprendidas. Helena sorriu, observando a maturidade emocional das filhas. Vocês têm alguma curiosidade sobre ele? As 3 se entreolharam antes de Luna responder. Um pouco. Mas não precisamos dele para sermos completas. Temos você, temos uma a outra, temos uma vida linda. Se ele aparecesse amanhã, seria interessante conhecer. Mas se nunca aparecer, também está tudo bem. Além do mais, Clara acrescentou travessamente, temos a tia Beatriz como figura paterna. Ela é mais corajosa que qualquer homem que conhecemos. Todas riram. E Helena sentiu o coração se aquecer com a certeza de que havia criado não apenas filhas bem-sucedidas, mas seres humanos emocionalmente saudáveis e generosos. 15 anos após recusar 20 milhões de reais, Helena Carvalho voltava para casa carregando algo muito mais valioso, a certeza absoluta de que havia feito a escolha certa. Algumas decisões definem uma vida inteira, e ela havia escolhido o amor sobre o dinheiro, a coragem sobre a conveniência, o futuro sobre o medo, e suas 3 filhas eram a prova viva de que algumas apostas sempre valem a pena.